Olá, boa noite. Estamos de volta. Ele chegando agora, né? Nós estamos aí com o SJ Esporte, começando a partir de agora. Luan Suete, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Tony Ferreira. Boa noite, amigos telespectadores do SJ Esporte. Pois é, Tony, mais uma semana, graças a Deus aí, e com bastante assunto aí de tudo que aconteceu aí dentro dos principais competições. E vamos começar falando um pouco de Flamengo no Mundial de Clubes, Tony. Decepcionou ou não? Decepcionou. Decepcionou não pelos 3-2, né? Foi 3-2? Não. Não, primeiro jogo. Foi 3-2. 3-2. 3-2. Tinha a possibilidade de conquistar o segundo lugar, mas deu mole. Por que deu mole? Tony, o primeiro jogo foi um jogo onde a gente não performou de forma alguma. Acho que até o primeiro tempo aí contra o Al Hilal, a gente conseguiu fazer o que tinha que se fazer dentro do primeiro tempo. A arbitragem, na minha percepção, expulsou o Gerson muito bem. O Gerson simplesmente ainda não mostrou a que veio, muito fora de forma. Aí entra a parte que eu vou criticar o Vitor Pereira, mesmo sendo início de trabalho, mas nunca esquecendo também, Tony, que foi a própria diretoria do Flamengo que mandou o Dorival Júnior embora, quer dizer, não mandou embora na verdade, só não renovou o seu contrato e trouxe o Vitor Pereira. Lógico, a gente aqui somos a favores de todos terem continuidade dentro de um trabalho, até para não ficar trocando de técnico a cada 2 meses aí. Bom, é verdade que a diretoria deu 50 dias aí, quase 60 dias para os jogadores de férias, visando aonde os jogadores do Flamengo, alguns deles, a partir de novembro já estava de férias, Tony. Sim. Eles não jogaram alguns jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado, só foram entrar em campo na despedida do Diego Alves e Diego Ribas, então estavam de férias. Não jogaram, não performaram, foram férias. Depois veio a Copa do Mundo, depois a diretoria teve um dezembro inteiro cheio aí para fazer contratações, prometeram para o Vitor Pereira, não cumpriram, só com a chegada do Gerson. Não tem como. O Vitor Pereira é um técnico que gosta de jogar no 4-3-3, falando de tática, com 2 pontas abertos e o centroavante de referência, que já é o Pedro. Então, nesse meio tempo, agora em janeiro, vendeu o João Gomes, que era o cão de guarda ali do meio campo, e com isso não trouxe ninguém, só trouxe o Gerson. Não tem como falar, Tony, que o próprio Gerson é a reposição do João Gomes. Não, mentira. Porque antes do João Gomes sair, teve a aposentadoria do Diego Ribas, que estava jogando de volante. Então, é uma filosofia mentirosa. Era um cala-boca para a torcida e vendeu o principal jogador defensivo na volância do Flamengo. Por quê? O que acontece? Nós temos mais alguns volantes dentro do plantel, mas nenhum deles tem a mesma característica do João Gomes. Até porque é um menino jovem e é um menino que performa muito naquele perde e pressiona ali, tanto da defesa para o ataque. Então, o Flamengo perdeu muito com a saída do menino. Pois bem, o Vitor, ele não vai muito bem das pernas com o time do Flamengo, é bem verdade. Trouxe o Mário Monteiro para a preparação física do próprio Flamengo. É um preparador físico que esteve com o Jorge Jesus, era da sua comissão técnica permanente, porém ele foi na saída do Jorge Jesus para o Benfica, o Mário Monteiro saiu junto com a comissão técnica toda do Jorge Jesus, foram para Benfica. O Jorge hoje é técnico do Fenerbahçe da Turquia, e o Mário Monteiro preferiu não seguir junto com o Jorge Jesus e recebeu o convite para voltar à Gávea e ser o preparador físico da comissão técnica permanente do Flamengo. É um excelente preparador físico, Tony. Só que com um mês
não tem como fazer milagre. Essa é a grande verdade. Então a diretoria do Flamengo hoje peca por não fazer um planejamento tanto para a Recopa Sul-Americana, para o Mundial de Clubes principalmente, que era o principal objetivo dentro desse primeiro trimestre agora, e tem a Recopa Sul-Americana na quarta-feira que vem já, que a gente vai enfrentar o Del Valle, né, fora de casa, no Equador. Então, Tony, são coisas que a preparação física do Flamengo e nem a logística do Flamengo consegue se entender. Pois bem, a nossa diretoria hoje do Flamengo, eu como torcedor do Flamengo, eu entendo que o seguinte, a gente se preparou muito mal, eles entendem muito de parte financeira, porém parte de planejamento de futebol vão muito mal das pernas. É bem verdade, Tony, que é a diretoria com maiores títulos do Flamengo durante anos aí. Bem verdade, são 11 no total de tudo. Mas deixam a desejar na parte em questões de futebol do próprio clube, de planejamento. Por quê? Se você pegar aí de 19 para cá, trocou de técnico várias vezes aí. Então, saída do Dorival em 18, fazendo um campeonato brasileiro muito digno, levando o Flamengo à própria Libertadores. Preferiu não ficar com o próprio Dorival. Aí o Dorival saiu, acabou o contrato, veio em 2019. 2019 começou com o Abel Braga. Abel Braga não performou com aquela equipe, veio o Jorge Jesus. Jorge Jesus ficou até março de 2020, conquistou os títulos todos que a gente conhece, Libertadores, Campeonato Brasileiro de uma forma única, Recopa Sul-Americana, Campeonato Carioca. Saiu o Jorge Jesus. Aí depois vem o próprio Rogério Ceni, vem Domenech Torrent, vem Renato Gaúcho, enfim, para a gente não se estender mais no assunto. Então, várias trocas de técnico seguida e não tem um planejamento. Pois bem, o Vitor Pereira já mostrou que era capaz do que fez com o Corinthians, com menos peças dentro de um elenco do ano passado do Corinthians. Porém, ele precisou de tempo. É bem verdade que, não defendendo o Vitor Pereira aqui, mas ele teve um pouco de problemas dentro do próprio Corinthians, que foi bater de frente com alguns medalhões. Mas espera aí, o Duílio, que é o atual presidente do Corinthians, ele bancou o Vitor Pereira, comprou a guerra dele e colocou cada atleta no seu lugar. Então, é muito fácil hoje a gente falar que o problema é só o Vitor Pereira e não culpar a própria diretoria, porque a diretoria optou por esperar dia 2 de janeiro pelo Vitor Pereira. Então, peraí, no dia 28 já teve jogo. Então, não tem como entrar dentro de um planejamento com 28 dias aí de trabalho, 35. Enfim, Tony, então é uma série de erros que eu coloco em cima da própria diretoria. Porque o Marcos Braz me chega dentro do vestiário, uma euforia, o Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Pois bem, não chegamos nem na final aí, que era o esperado por todos aí, enfrentar o Real Madrid. É bem verdade que eu falei no finalzinho do SJ Notícia, que se o Flamengo jogasse com o Real Madrid, correria o risco de tomar uma goleada histórica. Por que eu citei os 8 gols ali, mais ou menos? Porque pela performance do Flamengo em campo, o Flamengo hoje anda em campo. O Gerson chegou da Europa, do Olympique de Marseille, e não consegue jogar. Porém, o Vitor Pereira ali, ele opta pelo Gerson ali naquele segundo volante e o Gerson não performa. Entrou o Arturo Vidal com 36 anos, 37 de idade, o Gerson tem 27. Depois eu tenho que buscar aqui a idade correta, mas é entre 25 a 27 anos ali. Então vamos botar daqui 6 de 10 anos de diferença. O Vidal entregou dentro do primeiro tempo ali, dentro do jogo inteiro que ele conseguiu jogar, Tony, mais do que o Gerson no ano inteiro com as oportunidades que teve. Então, peraí, tem alguma coisa que está errado aí. Perdão. Então, Tony, são coisas ali que a gente não consegue entender desse planejamento do Flamengo. Não chega reforço, não chega ninguém. A janela fechou da Europa para trazerem jogadores para cá. A única janela que está aberta é aqui do Brasil até até abril
e aqui no Sul-Americano. Então só pode trazer alguém dentro da América do Sul aqui pra gente. Então é um planejamento errôneo, na minha opinião, e vamos ver a oportunidade, a tão famosa oportunidade do mercado que Marcos Braz está falando aí, que vai trazer, que é o vice de futebol, é o cara encarregado para trazer negociações juntamente com o Spindle, que também não bota a cara a tapa. Eu achei até um pouco deselegante aí da parte do Marcos Braz, depois da não classificação para a final, dele vir falar a público que não errou. Ele nunca erra. O problema todo da diretoria do Flamengo é que elas nunca erram, nunca. Então esse é o principal problema aí dentro de um planejamento dentro do Flamengo, Tony. Maravilha. Temos mais alguma coisa do Flamengo? Temos o vídeo aí desse terceiro lugar aí contra o poderoso, né? Enfim, é um pouco até deselegante da gente falar desse Flamengo aí, Tony. Porque o fato é que a gente enfrentou o Al-Ahly aí e não conseguimos fazer mais nada. Então, e só conseguimos essa vitória porque tivemos o mesmo fator do primeiro jogo. Eles perderam um homem ali e o Flamengo conseguiu crescer. O Flamengo só conseguiu fazer, agora voltando para esse jogo do terceiro lugar aqui, Tony, foi o seguinte: o jogo, o Flamengo fez 1-0 com o Gabriel de pênalti, um pênalti muito bem marcado aí, o VAR chamou corretamente, positivo, gol do Flamengo 1-0. Depois o Flamengo tomou a virada, Tony, conseguiu tomar a virada, teve quando estava 2-1, ainda teve o pênalti, e eles poderiam ter virado aí o jogo, e o Santos conseguiu fazer o que não estava fazendo, que era pegar um pênalti e performar ali no gol. Mas também no primeiro gol, o próprio Santos ele falhou, na minha opinião. Porque ele não saiu na bola e o Fabrício Bruno ali, entre dois ali, conseguiu tocar na bola e o gol contra ali. Mas o Santos não bota o braço na bola, o Santos não pula. Mas ele foi muito importante nesse jogo por ter pego o pênalti e por ter pego aquela bola ali que o Al-Ahly podia ter feito o terceiro gol ali, 3-1, matado o jogo. Depois disso que o Flamengo conseguiu crescer no jogo. Teve o jogador do Al-Ahly expulso, o goleiro teve um lance ali que ele deu mole, muito mole, saiu muito mal, se chocou com o próprio zagueiro, o Pedro foi oportunista, fez o gol, e depois com um a mais em campo ali, o Flamengo conseguiu chegar ali, a virada ali, chegou até a fazer o quinto gol, mas estava impedido, Tony. Mas enfim, uma participação horrorosa do Flamengo por parte dos seus atletas por não performarem e principalmente pelo mau planejamento da sua diretoria. Maravilha, vamos então aos melhores momentos. A cada ângulo você vai só reafirmando a sua posição, né, PC? Não, pênalti, boa. E a vitória. Decision is penalty. Trips. Autorizado o Gabigol, partiu pra bola, pé esquerdo nela! Gol! Vamos, Flamengo! Fez o levantamento na direção do Pedro, ele chegou no Gabi, perdeu! O Flamengo chega no contra-ataque, quase faz o segundo gol. Jogada iniciada e terminada. Pois bem, Tony, 1-0 Flamengo, como eu falei, um pênalti ali, né, em cima do Guilherme Varela, que foi a novidade do Flamengo na lateral direita. E esse é o gol aí que eu te falei, Tony, olha lá. Pois bem, nem o Fabrício chegou e muito menos o Santos. Olha lá, o Santos ele não pulou na bola. E essa para mim é a principal falha, ele não consegue sair do gol. E o bracinho dele lá, ó, curtíssimo. E a bola pegou no Fabrício. Enfim, gol contra. Depois disso foi pressão do time do Al-Ahly em cima do Flamengo. E o Flamengo simplesmente não consegue fazer o que tem que se fazer. Teve até a oportunidade do Gabriel fazer, mas estava ventando muito também, Tony, em Marrocos, e o Flamengo sentiu essa atmosfera aí
por parte desse vento também foi ruim pro Al-Ahly. Então teve um pênalti infantil ali, ó, em cima do jogador do Al-Ahly feito pelo o Thiago Maia, volante. E o Santos conseguiu fazer essa defesa de pênalti ali. Estava 1-1, ficou 1-1, garantindo. E depois disso, olha lá, o que aconteceu? Fizeram um salseiro ali dentro da área do Flamengo. E mais uma vez o Al-Ahly comandando aí, né, a frente do placar. Foi um golaço, mas eu achei também que o Santos faltou um pouquinho mais de explosão. O torcedor Al-Ahly está de parabéns. E depois teve esse lance aí que eu comentei. Aos 67 ali, o VAR chamou novamente, porque o árbitro tinha sinalizado pênalti, mas o toque foi fora da área. Cartão vermelho pelo jogador ter a posição, e esse é o lance ali, Tony. Eu te falei, o Santos fazendo essa grande defesa e a lambança do goleiro do Al-Ahly. Saiu em cima do seu próprio, e teve esse pênalti aí, que o zagueirão botou a mão na bola, né? E o Gabriel marcou novamente. E, enfim, teve esse lance aí que eles entregaram a bola pro próprio Pedro e ele, oportunista, fez o gol. Ainda teve o lance do Arrascaeta ali que estava impedido, muito bem assinalado pelo Bandeira, né? Entrou a tecnologia também. Eu gostaria só de comentar a nova regra ali, porque o juiz falou por que é pênalti, abriu para o público ali, para ficar bem claro por que foi pênalti, por que expulsou. Então tem para ter mais uma clareza ali. Sim, transparência. Uma transparência para o público. Campeonato Carioca, Tony. Opa! O patrão tá feliz. Estava atrás da porta ali, feliz da vida, rindo e zoando todo mundo. O líder no Campeonato Carioca, hein? Pois é. John Textor tá fazendo aquela festa, né? Porque Botafogo e Regatas está em primeiro do O campeonato. homem está tão feliz que ele está até trocando os nomes lá dentro. Ó. Você tá. falou uma coisa, lá dentro ele já falou outra, alusão a outra. Bom, enfim, vamos falar. Ele gosta, Botafogo 2-0 em cima do Bangu. Tony, um jogo onde o Botafogo não teve o melhor futebol, como a gente vinha comentando aqui no programa passado. Mas o que estava tentando machucar o Bangu, mas no segundo tempo, no finalzinho, conseguiu fazer os 2 gols aí, com o Tiquinho Soares ali. Ele é oportunista, fazedor de gols, ele abriu o placar, né? E o Sá, se eu não me engano, ele fechou o placar para o Botafogo, que sofreu, mas conseguiu ganhar desse Bangu aí. O Bangu é uma equipe bem enjoadinha. Eles jogaram para se defender. O Felipe, não sei se você lembra dele, jogou no Vasco, sim. Flamengo. O Felipe sabe armar muito bem as suas equipes. Então, Tony, se defendendo, fazendo arroz com feijão, não jogou para vencer, tá? É bom deixar isso bem claro, não jogou para vencer. Mas, aos 71 do segundo tempo, Tiquinho Soares abriu o placar e Lucas Piazon fechou o placar ali com 48 do segundo tempo, fazendo o Botafogo líder do Campeonato Carioca até quarta-feira, Tony, porque o Flamengo tem um jogo a menos e então o Flamengo pode passar o Botafogo aí, mas o Botafogo vem fazendo um Campeonato Carioca muito bom em questões de pontuação e ganhando ritmo ali para as demais competições. Aproveitamento, né? Um aproveitamento e dando para o Luiz Castro ali sobrevida ali dentro das novas competições que o Botafogo irá disputar, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, né? E Sul-Americana. Então, Tony, pois bem, vamos ver essa vitória do Botafogo aí em cima do Bangu. Vamos lá, Érica, é com você. Tá aí o lance, Tony. O gol de cabeça dele, sempre ele, Tiquinho Soares, oportunista e fazedor de gols. Ele é um cara que sabe se posicionar muito bem dentro da área. E a torcida do Botafogo agradece aí o seu principal camisa 9 aí, de General Severiano aí, Tony.
E depois uma jogadinha ali do Lucas Piazon ali, conseguindo fazer ali 2-0 para o Botafogo. Um grande chute ali, ele que começou a jogada e terminou ali fazendo esse golaço ali, afundando o goleiro para dentro do gol e decretando o Botafogo 2-0 em cima do Bangu, do técnico Felipe. Pois bem, vamos agora para o clássico carioca, Tony? Vamos. Movimentado dentro do Maracanã ontem, É mesmo? rapaz. Pois é, teve mais um 2-0 lá, né? 2-0 Fluminense, Pois é. A lei do ex. Pois é, olha só, o Vasco, ele deu uma capengada no final do ano passado, a gente ficou na dúvida, vai, não vai, enfim, e já começou ganhando 2-0. Começou E aí? levando o primeiro clássico aí. Qual a expectativa? O Vasco da Gama não performou. Simples. O que acontece? O Fluminense, vamos falar um pouquinho de torcida. O Fluminense tinha colocado 50 mil ingressos ali para serem divididos entre os torcedores ali. Era para ser 50-50. Dividido ali. 50 por 25 para o Fluminense, 25 para o Vasco. A torcida do Fluminense não estava chegando muito e tal. Foi o Fluminense, aí ficou entre uma negociação entre os dirigentes do Fluminense com o dirigente do Vasco e tal. Aí o Fluminense abriu mais um lote. Abriu mais um lote ali, deu mais 10 mil para o Vasco. Fato é que o torcedor vascaíno era a maioria dentro do Maracanã, Tony. Até aí tudo bem. Torcida do Vasco voltando ao Maracanã depois de um tempo para receber a boa equipe do Fernando Diniz do Fluminense, muito bem treinada, é verdade. Só que o que o torcedor vascaíno não contava que a lei do ex iria acontecer, Tony. Pois bem, aquele que decepcionou aí no finalzinho da sua passagem no Vasco da Gama ali, foi quem machucou o próprio Vasco, Tony. Gol do Germancano. Ele que foi no primeiro gol, que foi feito aos 66 do segundo tempo. Ele pegou de primeira dentro da área e ele é um cara que sabe fazer gol. Mas o melhor de tudo ficou para o final, Tony. Aos 47 do segundo tempo, numa bobeira ali, o Vasco tentando machucar o Fluminense. Até num contra-ataque que o próprio Vasco da Gama conseguiu recuperar essa bola. Foi tocar pro zagueirão, perdeu na meia-lua do meio campo ali. O Germancano não pensou duas vezes. Viu o goleirão do Vasco, o Jardim, Léo Jardim adiantado, amigo. E foi dali mesmo a sapatada. 2-0, fazendo L dentro do Maracanã e deixando a torcida do Fluminense feliz da vida e falando que Germancano é tricolor. Fizeram até uma homenagem para o Vasco da Gama, falando um pouco do seu passado recente ali, desses rebaixamentos, da onde que é o lugar dele. Enfim, 2-0 Fluminense ali, para a alegria de Márcio Machado, Rui Rampini, Maurício Rampini, Mauro Rampini. A família Rampini tá feliz, hein? 2-0 e fazendo L, Tony. Vamos a esses gols ali? Vamos lá, os melhores momentos. Aí, Tony, vamos lá. Esse foi o primeiro gol da equipe do Fluminense. Jogada ali, sempre ele, John Ares ali. Olha a falha, Tony, e olha lá. Germancano livre aos 20 do segundo tempo, fazendo 1-0 Fluminense. Torcida do Fluminense enlouquecida ali com esse primeiro gol do Germancano e fazendo prevalecer a lei do ex ali dentro do Maracanã. Tony, o que você achou desse primeiro gol aí do Germancano, muito oportunista aí, Tony? Mas
Foi oportunista, mas ele estava bem posicionado também. Claro, o oportunismo ele vem da boa posição. Eu acho que ele estava bem posicionado, juntou o útil ao agradável. Olha aí que beleza. Olha aí. Olha o segundo gol do Cano. Vamos lá. O gol que Pelé não fez, Tony. O goleiro também estava bem posicionado, né? Tá, não, mas ali bem posicionado na frente, né? Que ele esqueceu do gol. Né? O fato é que o goleiro ele sempre se adianta, até porque o Vasco da Gama estava no ataque, Tony. Verdade. Perderam a bola, Felipe Melo recuperou ali a bola. Mas enfim, olha ali. A bola estava com a zaga do Vasco. Sim. Olha aí que beleza. Ô Vasco, o Flamengo me decepciona, mas o Vasco nunca, Tony. O Vasco nunca me decepciona. Eles conseguem. Eles conseguem. Obrigado. Vocês estão me fazendo muito felizes nessa segunda-feira. Tony, com isso então, vamos botar uma coisa que a gente está sentindo falta? Érica, coloca a tabelinha do Campeonato Carioca para o patrão ficar feliz, Érica. Tabela do Campeonato Carioca. Com ele, líder, mais líder do que nunca, Botafogo e Regatas. É o primeiro da tabela, com 16 pontos, 7 jogos aí, são 5 vitórias do Fogão. Sim. Em segundo vem o Fluminense com 16 pontos, só que tem 8 jogos, Tony, e com mesmo 5 vitórias ali do que o Botafogo. O Botafogo empatou umzinho, tem um pontinho a mais. Em terceiro, Flamengo com 1 jogo a menos ali. Entre alguns outros, tem 2 jogos a menos, tem 14 pontos ali. Em quarto, Volta Redonda com 13 pontos, o Bangu é o quinto com 12 pontos. Em sexto, Vasco da Gama com 11. Em sétimo, Madureira com 9. Em oitavo, o Audax ali com 9 pontos também. Em nono, Portuguesa da Ilha com 9. Em 10º, Nova Iguaçu com 7. Em 11º, Resende. Em 12º, decepcionando ali, nós temos o Boa Vista, Tony. Tony, vamos faturar, Tony? Vamos lá rapidinho, daqui a pouquinho tem a segunda etapa aí do Campeonato Paulista. SJ Esporte. Segura aí. Que grande história São José vem construindo. E nós não poderíamos deixar de demonstrar o nosso carinho e a nossa gratidão por essa cidade. Queremos celebrar por todas as conquistas que alcançamos desde que chegamos aqui, contribuindo em muito para o avanço e crescimento deste lugar. Neste último ano, com a pandemia do Covid-19, enfrentamos momentos difíceis. Tivemos que desenvolver novas habilidades para continuar servindo bem, até porque a água é um serviço essencial ao combate do coronavírus. Seguiremos em frente, motivados pela esperança em dias melhores, trabalhando duro para oferecer serviços de qualidade a todos. Proteger o meio ambiente e levar qualidade de vida e saúde até você são os nossos compromissos e a nossa maneira de dizer muito obrigado por confiar em nosso trabalho. Parabéns, São José do Vale do Rio Preto. Gazul Contabilidade, legalização de firmas e declarações de imposto de renda. Rua Paulo Franco Werneck, telefone 2224-2198. Restaurante Bom Apetite, almoço self-service e à la carte. E quarta a domingos venha conhecer o novo cardápio do Restaurante Bom Apetite, com petiscos, picanha na pedra, várias carnes selecionadas e aquele atendimento que você já conhece. Restaurante Bom Apetite, na estação, WhatsApp 992026971. Restaurante Bom Apetite, sempre com você. Se você procura móveis e eletrodomésticos pelo melhor preço e as melhores condições de pagamento, venha para Mirajó Móveis. Parcelamos suas compras em até 10 vezes sem juros. Visite o nosso showroom. Mirajó Móveis. Fazemos crediário próprio e a entrega é muito mais rápida. Mirajó Móveis, Rua Professora Maria Emília Esteves, 259 Centro, São José. Há mais de 20 anos servindo a população Vale Rio Pretana. A melhor parada do seu dia é na Panificação Rampini.
A maior variedade em produtos de qualidade preparados com muito carinho. O seu café da manhã nunca mais será o mesmo. Bolos, tortas e pães frescos a toda hora. Venha, experimente os nossos sanduíches. Saboreie os nossos deliciosos salgados. Aqui, tudo tem cheirinho de coisa boa. Você vai ficar com água na boca. E agora servimos almoço e delivery de quentinhas a partir das 12h30. Panificação Rampini, a sua melhor parada do dia. Rua Coronel Francisco Limonge, 149, na estação. Venha desfrutar de momentos agradáveis no bairro da Glória, na piscina do Delay da Ângela. Ambiente familiar e aconchegante, onde você descansa, se diverte e passa um dia tranquilo com a família e os amigos. Espaço amplo, bar, 2 piscinas, 15 churrasqueiras, o que te deixa bem à vontade para aquele churrasco muito especial. Venha curtir e se divertir. Alugamos para aniversários e confraternizações em geral. A sua reserva garante um espaço VIP totalmente independente para você e seus amigos ficarem bem à vontade. Piscina do Delay da Ângela, Rua Antônio Pereira Ribeiro, 1945, Bairro da Glória, São José do Vale do Rio Preto. Telefones 992410686 ou 998529382. Piscina do Delay da Ângela, um lugar para ficar, curtir e ser feliz. Na hora do almoço, pense no restaurante Estação. Ambiente familiar. Bebidas, aquela comida caseira, self-service, prato feito e delivery de quentinhas. E o melhor, servimos churrascos todas as quartas, sextas e domingos. Restaurante Estação. Rua Coronel Francisco Limonge, 215, Estação. Telefone 992985356. Restaurante Estação. O prazer de comer bem. Muito bem, estamos de volta à segunda parte do SJ Esporte. Juan Suete. Pois bem, Tony Ferreira, a gente vai começar com o Campeonato Paulista agora, Tony. Água Santa 0, Palmeiras 1. Gol do Rony, Tony. Palmeiras está feliz da vida, né? Tia Leila tá comprando um avião. Tá comprando um avião pro Palmeiras poder viajar aí para as demais competições, né? Aproveitar porque parabenizar o Palmeiras ali pela excelente gestão da titia Leila aí. Vendeu o menino Hendrick, que tá com um dinheirinho, só vendeu por 400 milhões aí, né, de reais. Então tá com pouco dinheiro o Palmeiras, Tony. Tia Leila tá tranquilo, ganhou a Supercopa do Brasil aí em cima do próprio Flamengo, né? 4-3 Palmeiras, e tem conseguido performar ali juntamente com a equipe do Abel Ferreira, que é um cara muito do chato, na minha opinião, mas é um cara muito competente como profissional dentro da equipe do Palmeiras, Tony. Ele que ganhou tudo aqui pelo Brasil, né? Com a Recopa aí, ele ganhou todos os títulos que disputou aí com a camisa à frente do comando técnico do Palmeiras. E é um cara que trabalha muito a parte mental dos seus atletas também, né? E merece todo o respeito aí. Até porque eu sou a favor, Tony, de técnicos estrangeiros que agregam dentro do futebol. Eu não gosto muito da forma com que ele conduz a equipe do Palmeiras dentro de campo, um futebol mais retrancado, mas é um cara muito competente, Tony. É um cara que consegue títulos. E hoje, para se sobreviver dentro do futebol, é resultado e ele consegue fazer isso muito bem. Então vamos ver esses melhores momentos ali de Água Santa 0, Palmeiras 1. Gol do Rony de cabeça, Tony. Vamos lá. Cruzamento para dentro da área, Tony. E Rony guardando.
Antes desse gol aí do próprio Rony, cara, o Água Santa chegou com a mesma oportunidade, só que eles fizeram uma jogada ensaiada meio estranha, Tony. Foi quase no rauzão. A bola foi lá no rauzão, amigo. Então, futebol é qualidade e a equipe do Palmeiras tem. E o Rony é um dos artilheiros, desde que em 3 temporadas ali, sendo 2 delas nas 2 últimas temporadas, o Rony vem sendo artilheiro desse Palmeiras ali. É um cara que o Abel gosta muito dele, joga de ponta, joga de centroavante, é o homem de confiança do Abel. Pois bem, Tony, ontem nós tivemos também, logo pela noite, um clássico em São Paulo, Tony. Pois é, e foi um bonito jogo, né? Pois é, parecia até parque aquático, mas foi um jogo aceitável, Tony, de se ver. Um jogo feio, com bastante gol, mas feio. São Paulo mereceu? São Paulo conseguiu machucar o time do Santos, que não ganha de ninguém, né? Fato é que, infelizmente, a equipe do Santos muito mal, até por parte dos próprios dirigentes do Santos, que não consegue, até porque não tem dinheiro para trazer, Tony, jogadores de qualidade, e isso aconteceu com a própria equipe do Santos ali, não conseguiu fazer o que tinha que ser feito e infelizmente... Então, na verdade, não foi o São Paulo que mereceu vencer, foi o Santos que mereceu perder. Tony, é uma coisa que o Gabriel Barbosa falou, eu não posso tirar... A gente tem mania de tirar o mérito de quem venceu. Sim. Mas não, o São Paulo mereceu, porque foi mais capaz ali de conseguir o que era para ser feito, que era gols. Quando chegou muito bem. O primeiro gol aconteceu ali aos 16 minutos do primeiro tempo. O Calleri conseguiu balançar a rede pela primeira vez no ano com a camisa do São Paulo. Fato é também que o Santos teve 2 expulsos, não podemos esquecer. O Lucas Pires ali cometeu um pênalti infantil, foi expulso. O VAR chamou, enfim, foi expulso. O Galopo fez de pênalti 2-0 aos 24 do primeiro tempo ainda. Então o Santos com 11 já era bem difícil aí de conseguir a vitória. Com 1 a menos ali no primeiro tempo ficou bem pior. Aí, como se não bastasse, Tony, aos 10 do segundo tempo, mais um expulso. O João Lucas ali, que teve passagem pelo Flamengo e era jogador do Cuiabá, teve uma entrada ali por cima do próprio Calleri e foi muito bem expulso. O VAR chamou e foi bem expulso. E depois teve um golaço ali do Luan, que a torcida estava pedindo. O volante do São Paulo entrou, conseguiu fazer um grande gol ali. O São Paulo, depois desses 2-0, tocava para lá, tocava para cá, enfim, ganhava tempo ali. E depois, como se não bastasse, Tony, a gente falou assim, pronto, o time do Rogério Ceni vai conseguir vencer tranquilo. Como se nada bastasse, problemas ali para o Rogério. Já tem 14 jogadores no departamento médico, Tony. 14 pessoas, 14 atletas dentro do departamento médico do São Paulo. É muito desfalque, o time do São Paulo não é grandes coisas, é bem verdade. É um elenco limitado, mas que isso dificulta muito o trabalho do próprio Rogério. O próprio David, que a gente falava aqui, que o Rogério tanto falava que era o velocista, que era o cara que faltava no São Paulo, jogou 2 jogos ali, já se machucou, Tony, tá no departamento médico também. Como se não bastasse, aos 49 do segundo tempo, um pênalti horroroso que a equipe do São Paulo cometeu, uma jogada despretensiosa ali pela zaga. Vai recuar pro goleirão, amigo. Pelo amor de Deus, me ajuda a te ajudar. O grande Beraldo conseguiu fazer essa grande proeza ali de tocar. Tocou ali pro goleirão, a bola pegou na poça d'água. O goleiro não teve muito o que fazer, fez o pênalti. Enfim, Juan Seco fez o gol de pênalti ali, o gol de honra. 3-1 em cima do Santos Futebol Clube. Vamos ver os melhores momentos, Tony? Vamos lá.
debaixo de muita chuva no Morumbi, Tony. Tivemos essa falta, essa grande falta ali, né? E o primeiro gol de cabeça do Caleri, oportunismo, e o goleirão também deu uma ajuda. Não teve numa noite muito feliz ali o João Paulo, goleiro do Santos, Tony. É um baita goleiro, ele chegou, cria do Santos, então não conseguiu chegar nessa bola, ele até tentou saiu mal do gol e o Caleri é oportunista nesse primeiro gol. Tony, vamos pro segundo gol. Olha lá. Me ajuda a te ajudar. Olha o pênalti maroto aí. O VAR expulsou na hora, não teve jeito. E o Galopo ali deslocando o goleirão, né? Conseguiu bater muito bem ali. 2-0 São Paulo. E nessa altura do campeonato já estava com 2-0 e um jogador a mais em campo ali. Então foi só dar aquela administrada nesse primeiro tempo e ir para o intervalo ver o que o Rogério queria ali. Bateu bem o Galopo, Tony? Bateu sim. Bem batido, apesar do goleiro ter aquele instinto de ir atrás, mas foi tarde demais, né? E esse é o terceiro gol aí. Olha ali, Tony, olha o buraco. Olha o buraco ali entre o meio e a zaga ali. Também estava com dois a menos também, Tony. E esse aí foi o terceiro gol ali do grande Luan ali, tão pedido pela torcida. Olha lá, Tony, como é que tava o Morumbi. Olha como é que a bola rolava redondinho, olha. Não dá nem pra ver que tem muita poça. Parecia até futebol aquático. Mas eu achei falha do João Paulo nessa aí, Tony. Pois bem. E teve esse olha a jogadinha marota aí. Olha lá, o que o zagueirão fez. Obrigado. Pois é, pênalti. Pediu, né? E como a regra manda, foi só um cartãozinho ali pro goleiro Rafael amarelo. E Juan Seco vai fechar o placar ali em 3-1 pro São Paulo em cima do Santos. Tony vai fazer esse golzinho de honra ali. Pois é, pelo menos isso, né? Pelo menos isso para dar aquela força, né, Tony? Verdade. Me ajuda a te ajudar. Juan Seco fez o golzinho de honra aí da equipe do Santos Futebol Clube. Tony. Verdade. E para finalizar... difícil, né? Não tem muito o que falar não, né? Levou para Brasília o jogo, né? Portuguesa de São Paulo e Corinthians. Pois bem, Tony. Além de não ter quase torcedor nenhum em Brasília. O que tem a dizer? O que tem a dizer na quarta-feira, né, Tony? Às 4 da tarde. Pronto. Às 4 da tarde. A equipe do Corinthians ali até tentou fazer uma graça ali. Fato é que o jogo foi bem decepcionante, Tony. Para quem Para os dois lados, né? Por parte do Corinthians. Vamos falar a verdade. Uma equipe não desnosprezando uma equipe claro. que a Portuguesa, né, que merece todo o respeito do mundo, e pega a escalação da equipe do Corinthians. Pois bem, entrou com o time o que tinha de melhor, Tony. O único que não jogou foi o Cássio, pelo que eu tô vendo aqui na escalação. O Queiroz, o Vera, o Adson aí. O Yuri Alberto, né? O famoso 007 que deslanchou no passado a fazer gol. Esse ano não vem muito bem. Depois que foi comprado, volta a repetir. Não vou cansar de falar isso não, Tony. Foi comprado, o Duílio fez um esforço danado para... Deu não sei quantos meninos pro Zenit lá, mais um dinheiro. O Yuri Alberto parou de balançar as redes, hein? O que tem a dizer é decepcionante esse jogo. Vamos pros... Se tem melhores momentos aí, Érica, põe na tela, por favor, dessa decepção, desse grande jogo que tivemos aí entre Portuguesa e Corinthians. O Érica e Tony. Isso e aí. amigos telespectadores, né? Pois bem, Tony, olha aí, é o nível, é o que se paga para ver, Tony, olha, que coisa linda. É um jogo de encher os olhos, né? A Portuguesa chegando, aí aquela jogadinha marota do Corinthians, né? Que não dá em nada,
Enfim, se tem melhores momentos, Tony, tá onde? Chute pra fora, o Adson. Aí uma bolinha ali despretensiosa da Portuguesa, para não falar que não chegou. Aí aquela bola marota dentro da área de novo. Aí vai pro contra-ataque, o Corinthians não consegue, o goleirão fez uma grande defesa ali, né? No chute do Roger Guedes. Aí aquela jogadinha para dentro da área de novo, que o Corinthians tenta sempre. Enfim, não consegue machucar. Não consegue machucar a equipe da Portuguesa. E o jogo fraquíssimo ali para as 4 horas da tarde, hein? Em pleno domingão, imagina você ver um jogo bom desse, Tony. Ô, zagueirão, espanou o taco, amigo. Bom, se a cerveja for boa, ainda rola, né? Tá caro, né? Você vai pagar R$12 num copinho dentro do... Pois é. Na mais Brasília, amigo. É. A galera ainda tentou gritar gol nesse chute aí. Aí ele aí, Yuri Alberto. Vai fazer, não vai. A zaga chegou. Enfim, Tony. Decepcionante esse jogo. Se tem melhores momentos... Olha o nível do cruzamento. Se tem melhores momentos aí, eu já não sei. É só pro público de casa ver, ter uma noção de como foi esse belo jogo aí. Verdade. O Corinthians com poucas oportunidades ali, efetivas mesmo dentro de campo. E então não consegue fazer muita coisa dentro da competição. E com isso, mesmo assim, é o primeiro do seu grupo, no grupo C. Então é decepcionante até por parte de quem se esperava, né, do seu principal fazedor de gols ali, camisa 9, Yuri. O Roger também deixou a desejar ontem. Renato Augusto também bem apagado ali. Tá certo, volto a repetir, é o mesmo caso do Flamengo. É início de temporada, as equipes menores já começou a preparação aí. Em outubro eles já começam a preparação, Tony, para chegar em ponto de bala ali. Então a gente calcula mais ou menos 3 meses para os jogadores estar no seu auge mesmo do futebol aí, para entrar em questão física, em questões tática, enfim, pelo menos o necessário para que se façam grandes competições aí, Tony. É verdade. Vamos lá para a tabelinha, Tony? Vamos lá saber como está a tabela. Tabela do Campeonato Paulista. Pois bem, o grupo A está dividido em 4 grupos com 4 equipes, Tony. Sendo ela A, B, C e D. Os cabeças de chave do grupo A é o Red Bull Bragantino. Era o Santos, né, no início do campeonato. Mas quem está em primeiro é o Red Bull Bragantino com 14 pontos. Em segundo se classifica os 2 melhores de cada grupo, para deixar bem claro aí. Então, no grupo A, Red Bull Bragantino é o primeiro com 14 pontos. Em segundo, Botafogo com 11 pontos aí. Em terceiro, o Inter de Limeira com 10 pontos. E em quarto, o Santos Futebol Clube aí, é o último do seu grupo aí. Grupo B, Tony Ferreira, temos o São Paulo, que é o primeiro com 14 pontos. Em segundo, Água Santa com 11 pontos. Em terceiro, o Guarani, que vem fazendo uma boa competição, com 10 pontos. E o quarto, Mirassol. Grupo C, Tony Ferreira, nós temos o Corinthians em primeiro com 14 pontos. Temos o segundo, São Bento, com 9 pontos. Temos o terceiro, Ituano, com 6 pontos. Em quarto, Ferroviária, com 4 pontos. Grupo D, temos o Palmeiras em primeiro com 20 pontos. Enfim, Palmeiras voando na competição. É o primeiro no ranking ali. Em segundo, São Bernardo, com 14 pontos. Em terceiro, Santo André, com 13 pontos. E em quarto, Portuguesa, com 5 pontos, Tony Ferreira. Pois é, tá aí então a tabela Campeonato Paulista. Pois é. E por hoje é só, Tony. Verdade. Decepcionado ou não? Não, feliz porque... Feliz pelo presidente, né? O diretor tá lá rindo à toa, confundindo até os nomes. Pois é. As empresas. O patrão tá feliz. Tá feliz. O patrão tá feliz, então se o homem tá feliz... Nós estamos felizes. Por favor, aqui, se puder, dá aquele aumento pra gente, já que estamos falando em coisa boa. Ficou triste, já era. Vamos lá. A você, nosso carinho, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. E segunda-feira estamos de volta com mais um SJ Esporte
a partir das 18 horas, horário de Brasília. Valeu, obrigado pelo carinho, valeu pela audiência, Érica, obrigado aí pela sonoplastia e pela condução do SCJ Esportes. Um beijo, um queijo, um pão com queijo e um cafezinho. Segunda-feira estamos de volta. Valeu. Tchau, tchau.